Tá dando que não. Fabiano entrou aí, Agora agora sim. sim. E aí, Fabiano, boa Como é que. noite. Ótima noite, Eliana. Agora Como é deu que você certo. está? Eu estou quase sem voz. Nós tivemos, eu estava contando para o pessoal que nós tivemos numa imersão de 3 dias fantástica, né, Fabiano? Só que a temperatura, gente, caiu de uma forma tão brusca. Na quinta-feira, Curitiba estava com Não. 27 graus. E aí, no sábado, caiu para acho que 9 graus de máxima. Que saúde que Foi. aguenta, hein? Foi. Fabiano tá bem. Fora, eu estou. Eu Fabiano não estou ótimo. ficou. Fabiano não ficou gripado, mas eu, olha, mas Mas foi muito logo, bom, né? logo passa. Logo passa. Hoje eu já tomei uma injeção, Você porque eu gosto de ação rápida. Não dá para ficar esperando o remédio fazer efeito, demora, né, gente? A gente tem muita coisa para resolver. demora um pouco. Então, é bem por aí. E Tudo aí, certo, né, preparada? Fabiano? Preparada para nossa live? Claro, hoje temos uma live muito legal com a doutora Gisele. Eu vi que a doutora Gisele Ceciliano já entrou aqui, mas eu já vou convidá-la para a sala. Essa coisa de ansiedade, gente, principalmente no mundo corporativo. Eu dizia antes de você entrar que, independente se trabalha como CLT ou se é dono do seu próprio negócio, aliás, esses dias eu estava conversando. A Tamires está pedindo para enviar o link, eu acho que ela deve mandar para Sim. algum grupo o convite. Eu estava conversando esses dias com um dono de um pequeno negócio e ele me falou: Ah, eu não tenho pressão no meu dia a dia, é bem tranquilo, porque eu não tenho chefe. E aí eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha dele, que foi até engraçado. Eu falei assim: Você não tem chefe, amigo, mas você tem os boletos, não tem? No final do mês, no começo, no meio, no fim. Exatamente. Porque nós que somos empreendedores, Fabiano, assim, eu, você e tantos outros que nós aí temos atendido a nível Brasil, nós acompanhamos que a grande parte dos problemas que as pessoas enfrentam é por uma questão realmente de desordem emocional, gente. Não é a empresa, nada, nada. No fim das contas, está tudo certo. Mas o problema está realmente com quem está à frente. E aí, Exato. quando o proprietário ele fala, eu não tenho chefe, não tem chefe, mas você tem seus boletos. E o funcionário CLT, ele ainda tem a graça de ir embora e se desligar. E o proprietário não, né, Fabiano? O empresário, ele tem que, antes dele ter o prolabore dele, ele tem os funcionários para pagar, as contas para pagar, a estrutura para manter. E é Por mais isso difícil, que, né? e por isso que nós como empresários, a gente deve estar com a mente sã, né? Sim, Praticar atos que sejam importantes, motivacionais para nós mesmos, né? sim, com certeza. Ontem, nesse treinamento, o que ativou na gente foi a parte que eu sempre dizia, e eu já até falei alguma vez aqui em uma live, foi sobre contemplação, né? Exato. Eu acredito, para quem gosta, é uma, é uma parte que vai auxiliar muito a você controlar a sua mente, controlar seus anseios, colocar em pauta aquilo que você deve fazer, mas com sabedoria, né? Sim, Entender com certeza. aquilo que você deve realmente colocar em prática dentro dos teus atos, Com né? Porque certeza. tudo começa a partir de nós. O emocional tem que estar em ordem, gente. Então, nós estamos aí, estaremos a partir de hoje uma sequência de lives com vários convidados. Depois, ao final, eu falo um pouquinho mais. Mas é isso, né? E com certeza a doutora Gisele Ceciliano vem para falar com maestria sobre o tema, né? Foi uma grande alegria ela ter aceito o convite. Sim, O Fabiano hoje, gente, ele vai ficar nos bastidores, né? O Fabiano vai compartilhar essa live. E você também que está acompanhando, compartilhe o máximo possível com as pessoas que você conhece, que você gostaria que tivessem esse conhecimento, esse esclarecimento. O nosso pessoal, o nosso time está todo aqui preparado para anotar a sua pergunta, para mandar aqui para nós também, né? Porque tem muita, muita.
gente que está enfrentando esse problema, se não é a pessoa, é um familiar, alguma pessoa conhecida. Então, se você tem aí alguma dúvida, aproveita a presença dessa super profissional que está chegando agora conosco para a gente interagir, né? Não fica só assistindo, participa, manda sua pergunta e o Fabiano vai dar um tchauzinho por enquanto para nós, para trabalhar nesses bastidores, nele que é a cabeça de tudo aí, dos nossos eventos. E a Tamires também está conosco, enfim, todo o time aí. E eu já vou chamar a doutora Gisele. E aí agora, gente, eu não sou nenhuma expert nisso. Fabiano, você sai e eu já chamo a doutora Gisele ou não? Eu posso Você convidá-la para você dar uma boa noite pode para ela? convidá-la, dou boa Perfeito. noite e Então, bora continue. lá, né, gente? Olha, eu sempre preciso do Fabiano para auxiliar. Eu já convidei aqui a doutora Gisele, já avisei ela que nós já iríamos chamá-la e ela já está entrando. Que legal, né? Doutora Gisele Olá, boa Ceciliano, noite. Oi, seja Fabiana, muito Eliana. bem-vinda. Boa noite. Tudo Vocês me bem? ouvem bem? Bem-vinda, Tá tudo doutora certo aí? Gisele. Tudo certinho. É, Doutora hoje eu. Gisele, eu vou agradecer, né, em nome da Eliana, em meu nome, o aceite desse convite. Vou deixar vocês duas aí conversando abertamente. Aprofunde esse tema que é de suma importância para todos os empresários, as pessoas que precisam colocar a cabecinha em ordem. Com certeza. Excelente. Caprichem. Eu Fabiano, agradeço o hoje, convite. doutora, vai ficar nos bastidores, porque ele vai Estarei aqui. compartilhar a nossa live, fazer toda essa parte aí da divulgação, porque é um tema É muito o cara do relevante que a gente marketing mesmo. precisa. É o nosso marketing, o nosso sensacional. Excelente. Fabiano, boa noite. Daqui a pouco a gente já se fala de novo, mas Estamos obrigada aí pelo aqui. apoio. Vamos Um beijo para iniciar aqui. vocês. Tchau. Até Boa mais. live. Até mais. Obrigada. Doutora Gisele, seja muito bem-vinda. Hoje, como eu estava dizendo, estou um pouco fanhosa, Mas você né? melhorou Saindo. desde manhã, estava bem pior, né? Bem, acho que agora dei uma melhoradinha, tomei uma injeçãozinha para uma ação mais rápida, mas tudo vai seguir bem aqui. Quero começar te agradecendo muito pelo aceite desse convite, esse tema que é tão presente na vida, né, das pessoas. Doutora Gisele, que eu tive a alegria de conhecer lá no Sebrae, e o Fabiano já que te conhecia, já falou a respeito do seu trabalho, mas muito mais do que eu falar a respeito, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está acompanhando conosco. Tá. Então, obrigado pela confiança, pelo convite. É sempre um prazer. Esse é um tema que praticamente virou uma bandeira na minha vida, né? Eu brinco que no final das palestras eu estou quase vendendo a ansiedade para que as pessoas façam as pazes com esse tema, né? Eu adquiri uma confiança em entender o que que é o processo para a gente usar como nosso aliado, né? Então eu falo que a ansiedade ela precisa ser uma aliada dos nossos objetivos. E esse é a primeira bandeira que eu gosto de levantar, né? Tirar essa ideia da ansiedade só como uma coisa ruim, né? Como uma coisa boa. E aí falando de mim, deixa eu ver. Eu sou formada há 15 anos, né? Me formei no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e moro em Guaratinguetá, porque assim que eu me formei, prestei o concurso da Força Aérea Brasileira e acabei servindo aqui na escola de especialista, né? Fiquei por 8 anos, eu era oficial temporária, e fiquei atuando na psicologia clínica, embora eu tinha prestado o concurso para psicologia educacional, né? E aí isso é uma parte importante da minha história, porque eu comecei na clínica, esse era o meu sonho desde que eu tinha 14 anos, quando eu decidi que eu ia ser psicóloga, e eu falava que ia ser médica da alma. Só que quando eu fiz meus primeiros atendimentos, eu ficava muito ansiosa, né? Eu me afetava muito com os casos, eu ficava oscilando. Quando o paciente melhorava, eu melhorava, quando ele ficava mal, eu ficava mal, e isso foi muito ansiogênico para mim, né? E aí, por um tempo, eu decidi que eu não queria trabalhar com clínica mais por conta disso. E tive a experiência de um estágio na área da aprendizagem. Eu atendia crianças com dificuldade de leitura e escrita. E eu gostei dessa parte, porque a criança, você chegava lá, fazia uma avaliação da criança, eu sabia o que que era para fazer na sessão seguinte, organizava o material, era mais previsível, era menos ansiogênico. Então eu falei, já sei, vou trabalhar com educação. E prestei o concurso para psicologia educacional. E vim trabalhar numa escola de sargento da aeronáutica. Só que quando eu cheguei aqui, o brigadeiro falou, quero que você trabalhe na área clínica.
Então, assim, a vida me sacudiu e meio que me colocou de novo nessa trilha. Eu fiquei com muito medo, a minha ansiedade foi lá nas alturas. Pensei em desistir, mas era uma super oportunidade. E acabei ficando 8 anos como psicóloga clínica, e depois que terminou meu contrato, continuei no consultório como psicóloga clínica. Então, para mim, essa trajetória, ela vem para dizer que a gente não deve tomar decisões por medo, né? E aí, na verdade, a decisão de sair da clínica não era porque eu não gostava, mas porque o medo estava mais alto. Eu tive que aprender a gerenciar minha própria ansiedade. Isso resultou num livro que é um livro sobre ansiedade, chama Ansiosamente, né? Os 7 passos para controlar a sua própria ansiedade. Porque veio dessa história, né? Eu falo que eu falo de ansiedade porque eu sei bem o que é. Eu sei de dentro, né? Me lembro que na época da faculdade eu não levantava a mão para tirar uma dúvida, porque quando eu imaginava que eu ia fazer uma pergunta, meu corpo todo ficava tremendo, o coração A acelerado, fisiologia muda, né? Por completo. muito. Muito. E eu tinha que esperar a aula acabar para ir lá na mesa do professor para fazer minha pergunta, porque eu não tinha coragem de perguntar na frente das outras pessoas. Então, eu venho de uma trajetória de ansiedade, aprendi a administrar isso, atendi muitos, muitos casos na aeronáutica com ansiedade, e isso que me trouxe essa expertise, né, de conseguir falar desse tema, de entender como funciona e de poder ensinar para as outras pessoas também como administrar a ansiedade. Gente, olha que interessante. A doutora Gisele, que é uma psicóloga, né, que recebeu todo o conhecimento a respeito do tema, ela teve esse problema, né? Enfim, ela acabou aprendendo a lidar, claro, com todas as ferramentas que ela tem. Imagine nós que nada conhecemos do tema, né? Então, essa informação, inclusive, é nova para mim, porque geralmente a gente tem os profissionais que eles estudaram, eles Aham, têm a parte teórica. Mas aí nós estamos falando da doutora Gisele que vivenciou, sentiu na pele. Então, ela sim. fala com mais autoridade ainda, porque ela sabe como é a dor desse mal, dessa ansiedade. Eu E é por isso gostaria até que o de. livro, ele Sim, chama Ansiosamente, né, que é essa brincadeira com as palavras, de uma mente ansiosa, e de você estar ansiosamente na vida, né, como se fosse um advérbio. Quando você fala assim, Helene, eu estou esperando sua resposta ansiosamente. Então, a gente está num estado ansioso. Então, tem esse duplo sentido, mas com essa ideia também de que a pessoa que tem uma mente ansiosa, ela não vai deixar de ter uma mente ansiosa. Ela vai aprender a administrar e trabalhar a partir desse aspecto, mas ela vai ter um funcionamento ansioso, né? E é por isso que a gente tem que aprender a lidar com as estratégias mesmo. tá. A doutora quer dizer que uma vez desenvolvido esse estado, a pessoa terá que conviver, ou seja, a ansiedade não tem fim, seria isso? Na verdade, a gente fala de um perfil cognitivo, de um processamento, um jeito de funcionar, sabe? É, a ansiedade, ela faz parte do nosso mecanismo de defesa. Então, Sim. todo mundo tem que ser ansioso. Não existe o caso de a gente abrir mão, né? Geralmente nas palestras eu pergunto, quem quer deixar de ser ansioso 100%? Todo mundo. Todo Só mundo que quer. imagina, todo mundo quer. Só que imagina você sem ansiedade. Então, a minha segunda bandeira, né, é que a ansiedade, que o conhecimento liberta a gente. Então, quando você entende o que é ansiedade, para que que ela serve, e você entende que existe uma lógica de funcionamento, você consegue utilizar a ansiedade a seu favor. Por isso que eu falo que ela é uma aliada. Não tem como você ser não ansioso. Não ter ansiedade te coloca em muito perigo. Então, você imagina, por exemplo, as crianças, né? Você já deve ter convivido com criança que se bobear, se joga de uma altura alta, enfia o dedo na tomada, ela não tem a perspectiva do perigo. E se ela não tem a perspectiva do perigo, e é essa a função da ansiedade, é você antecipar um perigo do futuro, eu me coloco em risco. Então é muito perigoso uma pessoa que tem um nível muito baixo de ansiedade, porque ela não antecipa o perigo e ela se coloca em situações de risco. Então, qual que é o problema? É quando eu tenho uma mente ansiosa num funcionamento muito ineficiente, ou porque é muito ansiosa, ou porque é ansiosa o tempo todo por todos os motivos. Eu vejo o perigo onde não tem, aí a gente começa a ter os problemas, né? Mas é como se existem fatores genéticos, fatores ambientais, que vai aumentar a chance de você ter um funcionamento mais da ansiedade. Mas todo mundo é ansioso e todo mundo tem que ser ansioso, é seguro que seja. Sim. A doutora, inclusive, comentou comigo algo a respeito de
usando a ansiedade a seu favor. Eu confesso, doutora, que eu falei, meu Deus, essa psicóloga é diferente de tudo que eu já ouvi. Porque eu ainda falei para o Fabiano, falei, Fabiano, a doutora falou que tem como usar a ansiedade ao meu favor. Eu, particularmente, sempre tive um conceito de nada muito agradável à ansiedade. Ontem, Uhum. inclusive, nós estávamos voltando do evento de uma imersão em Curitiba, e aí né, Fabiano, vamos fazer isso, aquela coisa e tal. Daí o Fabiano falou, olha, Eliana ansiosa. Eu confesso que eu falei, não, eu não tenho ansiedade. Aham. E agora você dizendo isso, e até para as pessoas que estão acompanhando essa live, olha, nós estamos nesse momento com um pico de 242 pessoas acompanhando. Olha que tema relevante. E Aham. aí, gente, doutora Gisele, ela vem trazer a boa notícia para nós, diferentemente de tudo que nós já ouvimos até hoje, que a ansiedade também tem o seu lado bom. Sim. Então, a doutora está explicando, né, até para a gente se aprofundar um pouquinho mais, qual a diferença, então, da ansiedade saudável e Uhum. ansiedade patológica, que precisa ter Ah, vou usar seu um exemplo. O acompanhamento. que estava Exatamente. acontecendo quando o Fabiano falou que você era muito ansiosa? Sim. Qual foi essa situação? Você, né, você falou assim, eu estava na situação, ele falou, você é muito ansiosa. O que que você lembra, assim, o que que você estava fazendo? Você pode Eu compartilhar? estava, porque nós estamos no lançamento de um produto digital e Uhum. nós estamos iniciando o trabalho no tráfego pago, né? Eu sou mentorada do Wendel Carvalho, inclusive acabei de receber uma notícia aqui muito legal, que nós nos denominamos como imparáveis, o pessoal que tem a mentoria do Wendel, que são alunos do Wendel. E estão me dizendo aqui que os imparáveis estão conosco, doutora. São Olha, colegas do nível a nível Brasil, várias pessoas, inclusive a Kelly André está dizendo assim, a vida nunca mais será a mesma depois dessa imersão fantástica que nós vivemos de legal. 3 dias. Doutora, terminou a imersão no domingo, de domingo para segunda, nada mais, nada menos do que 3h30 da manhã. Então, imagina aí como que Excelente. nós estamos. Mas eu estava, voltando ao assunto, eu estava dizendo ao Fabiano, Fabiano, vamos subir, né, os anúncios, vamos colocar no tráfego pago, ainda mais que você sai de uma imersão, que você vê coisas fantásticas acontecendo. Aí ele me falou, você está ansiosa. Eu falei, não estou ansiosa, não sou ansiosa. E agora a doutora, a gente está dizendo que existe ansiedade boa. Uhum. Então vamos pensar assim, ó. Imagina que você tivesse. Quando você falou, olha, sobe logo o anúncio e tal, significa que você estava preocupado, certo? Isso é um nível de preocupação, está demorando, o anúncio vai atrasar. Se você não divulgar com antecedência, não vai ter o efeito que a gente pretende. Isso é uma preocupação, certo? A preocupação significa você antecipar um perigo do futuro e trazer ele para o presente. Olha, o que que pode acontecer se por acaso eu não fizer um anúncio a tempo? Não vai conseguir ter o alcance desejado. Então, quando você antecipa esse perigo, você antecipa a solução do problema. Olha, anuncia, a gente vai fazer um cronograma, tem que ser até o prazo tal, tem que ser com tal investimento. Eu antecipo que se eu não fizer o anúncio a tempo, eu tenho consequências negativas, e na medida em que eu decido isso, eu consigo antecipar estratégias para evitar esse problema. Sim. Então, para a gente nivelar a conversa, assim, o que que é a ansiedade? É um mecanismo de defesa que eu tenho, todos nós, que tem uma função de antecipar perigos do futuro. E para que que serve antecipar perigos do futuro? Porque eu consigo lutar ou fugir desse perigo. Então, se eu imagino que eu estou num espaço e tenho risco de pegar fogo, e eu não estou pegando fogo agora, mas tenho perigo no futuro de pegar fogo, eu sou capaz de antecipar a solução disso e colocar um extintor de incêndio. Eu sou capaz de colocar uma saída de emergência, porque eu só consigo fazer isso porque eu antecipei. E aí a gente teve aquele episódio lá do lugar que pegou fogo lá numa balada, né? Não foi Sim. antecipado o perigo Santa daquela Maria, situação, né? Acho que no Rio Grande do Sul. né? Não Sim. foi antecipado, o perigo veio e não estava preparado. Então, a ansiedade, ela tem a função de nos preparar para um perigo do futuro, em que eu imagino o perigo, eu não preciso viver o perigo para eu me proteger dele.
Eu antecipo o perigo e eu vivo a solução do perigo. Tá, mas eu só tenho ansiedade em situações como essa de pegar fogo? Não. A nossa mente, ela também, como ser humano, a gente tem ansiedade em perigos que a gente chama de perigos imaginários. O que que significa o perigo imaginário? Ele não tem um risco do ponto de vista da sobrevivência. Eu não vou morrer de falar em público, mas eu tenho uma reação equivalente a isso, porque existem os perigos simbólicos relacionados a falar em público. Medo do julgamento, medo de falar errado, medo das pessoas não gostarem do que eu estou falando. Então, eu tenho uma preocupação, e isso representa um perigo para mim, equivalente a um perigo de risco de morte, embora não tenha risco de morte. Sim, com certeza. Nós falamos bastante a respeito disso na nossa imersão, a respeito desse medo, esse medo que ele muitas vezes ele acaba travando mesmo, né? As pessoas. Então tem um medo real, um medo imaginário, né? Imagina. E a gente pode falar que a ansiedade, então, um sentimento preventivo. Se a gente conseguir usar isso ao nosso favor, ele pode Uhum. sim ser algo que vai nos proteger, que vai nos defender de alguma coisa ruim que possa acontecer lá na frente. Sim, para É você ser isso. uma empresária bem-sucedida e para você fazer um evento Olha a grandioso, dica, hein, gente? para você ser um empresário bem-sucedido e você ter um evento grandioso como você está me descrevendo, você teve que antecipar Sim. muitos problemas. Muitos, Só que você muitos. antecipou e focou na solução. O problema da Sim. ansiedade é quando se você pensasse assim, nossa, vou fazer um evento, mas e se não tiver gente? E se acontecer um acidente na estrada? E aí você, em vez de pensar nas soluções, você bloqueia e fica focado só no problema. Esse é o primeiro problema da ansiedade. Você identifica o problema e foca no problema. Para que você consiga superar isso e ser bem-sucedida, você identifica o problema e foca na solução. Aí Com você tá, certeza. aí você percebe que a ansiedade vira uma aliada sua. A ansiedade é aquela mente que fala assim: o que que pode dar errado nessa situação? Nossa, pode dar errado. Isso, 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 isso. Ok, eu tenho uma solução para cada um desses problemas. Uma solução antecipatória. E aí eu Ou evito o seja, a problema. ansiedade pode ser nossa amiga, gente. Olha que notícia Exatamente. boa É uma aliada. demais. Desde que você consiga fazer essa percepção. Eu identifico o Sim, problema e foco na solução. Né? sim, Qual é o problema da ansiedade? É quando a pessoa identifica o problema e foca no problema, ou quando ela não se acha capaz de resolver o problema. Ela com fica pequena certeza. perto do problema, né? E ela nem busca ajuda, nem busca se capacitar. Aí, o mecanismo de ansiedade é luta ou fuga. Então, Sim. quando você olhou para os problemas do grande evento, você lutou ou fugiu? Pois é, enfrentou, né? Enfrentou, né? Enfrentou. Você foi lá e enfrentou a solução. Você podia ter fugido. Sim. Ai, sabe o que é, Fabiano? Vamos cancelar esse evento? Não vou dar conta, não vamos mexer com isso, não. A gente está tão bem aqui, né? Uhum. Em Exatamente. Pindamonhangaba. O que que a gente vai Então, fazer lá em Curitiba? Deixar nossos negócios aqui. deixa E se quieto, dá não um vamos não. problema, o carro quebra? E se E se as chega pessoas não lá, vão? E se chove, e se né? chega lá o carro, ou, por exemplo, dá um problema nas inscrições, alguma coisa? É Sim. muito real. E aí você Do- desiste do evento. sim, doutora, é, no seu dia a dia, é uma curiosidade grande que eu tenho. Nos seus atendimentos, você tem mais atendimentos com pessoas que são vinculadas a uma empresa CLT ou pessoas que atuam como profissional autônomo? Você teria mais ou menos essa estatística para a gente ter uma ideia do que realmente tem acontecido aí com o trabalhador de modo geral? Eu não tenho uma estatística assim precisa, mas eu tenho recebido mais empresários agora, né? Ainda tem muitos preconceitos, viu, Helena? Porque eu percebo que as pessoas procuram muito a questão do coach, do mentor, né? Que são áreas importantes também, mas não procuram muito o psicólogo por esse preconceito. E eu acho que historicamente a psicologia ela foi muito associada à doença, né? E Uhum. aí quando surgiram essas outras profissões, o coach, o mentor, elas foram associadas mais a desenvolvimento. Eu acho que isso é uma falha também da nossa formação, uma falha do nosso discurso. A gente usa o termo paciente, não cliente. Eu acho que tudo isso influencia, né?
nessa questão. Outro dia, inclusive, eu estava numa gráfica e eu vi que o dono, né, o empresário, estava super agitado, inquieto, com vários problemas. E eu ia pedir para ele fazer um cartão de visita para mim. Aí eu brinquei com ele: aproveita que você tem meu contato e marca uma consulta. Aí ele falou assim: mas eu não A tenho gente fala problema. que isso aí é pitch de vendas, hein? Você fez um pitch de vendas. Só que olha como ele reagiu. Ele falou: mas eu não tenho problema psicológico. Aí eu até falei com ele, eu falei: não, mas eu não estou dizendo que você tem problema psicológico, eu estou dizendo que você deveria ir para evitar ter. Isso. Então, ainda existe muito esse tabu, especialmente dos empresários, de que procurar o psicólogo é coisa de quem tem transtorno, de que tem... E, na verdade, De a gente psicologia também tem derrotada. a chance de contribuir para evitar o problema de saúde, né? A gente tem essa formação embasada no desenvolvimento pessoal também, então ainda existe um pouco desse tabu de que ir no psicólogo não é interessante, né? Que tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que se constrangem ainda, que acham que isso é só para quem tem transtornos mentais e tal. E, na verdade, quem tem cérebro tem risco de ter alguma doença mental. É igual ter coração, né? Assim, se a gente não tiver hábitos saudáveis, e a gente está numa sociedade com hábitos muito Sim. ruins, né? Então, todos nós estamos suscetíveis a ter problemas de saúde mental, emocional, porque a gente tem um cérebro e a gente está num contexto que não é favorável para a nossa saúde, né? Então, eu tenho agora alguns empresários, eu tenho buscado me aproximar mais do Sebrae, me aproximar de outros grupos de network, justamente para quebrar esse tabu, né? Para dizer, vem com a gente, né? Tem forma de trabalhar aqui também a parte da liderança, a parte de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento de metas, gerenciamento do tempo. Tudo isso a gente consegue trabalhar também no consultório da psicologia. Com certeza. Olha, falamos em Sebrae, quem apareceu aqui? O Jefferson. Sentiu o cheiro, tá dando boa noite, Jefferson, um grande parceiro aí do Sebrae. O Henrique Silveira também colocou aqui, eu sou imparável. Que legal, gente. O pessoal que está acompanhando, põe aí de que cidade que você está falando, porque para a doutora Gisele, gente, acreditar no que eu estou falando, que tem muitos imparáveis aí a nível Brasil. Me Legal. ajuda aí, coloca de onde vocês são para a gente ter essa ideia, né, dos estados que nós estamos atingindo Já com manda as essa live. perguntas também, as Já manda curiosidades, né? isso, com certeza. Põe aí sua pergunta. Pode usar aquela técnica que a gente sempre fala. Ah, porque o meu amigo, a Uhum. minha amiga, Eu gente, tá tudo certo. sonhei com uma dúvida. O amigo, a amiga, não preciso falar que é você, não, porque ontem, olha, eu acabei de quebrar aqui agora uma crença limitante. Porque o Fabiano ontem me chamou, disse que eu estava ansiosa. Eu quase briguei com ele. Não, eu não tenho ansiedade. A doutora Sim. Gisele acabou de curar isso em mim, que posso ter ansiedade. Sim, todos nós podemos, de forma muito positiva. Olha que legal. A Jane Fernanda está dizendo: ótima noite, sou de Barueri, São Paulo. Olha, o Henrique é de Curitiba, lá pertinho de onde nós estávamos. Henrique, estava tão boa essa cidade, essa terra sul, mas olha como que eu voltei, meu amigo. Faltando voz aqui. Boa noite, Gisele. Amo muito. A Deise Marques está dizendo. Olha, a Kelly, ela é imparável de Cascavel. Gente, que legal, que carinho gostoso de vocês. O Brasil todo conectado conosco aqui, a Atitude está dizendo. Ontem, Uhum. inclusive, nós tivemos alguns momentos bastante impactantes, mas a doutora tocou no assunto que até eu gostaria de enfatizar, e os imparáveis que estão aqui conosco são testemunhas. Vocês se lembram que foi falado, inclusive, que o Wendel Carvalho falou: gente, houve aqui todo um processo, né? Ativou, mas depois é importante que se faça um acompanhamento. É o que a doutora Gisele acabou de dizer, gente. Porque a vida, né, os problemas, eles não vão embora como um passe de mágica, né? A varinha de condão que curou do dia para a noite. Não. A gente entrou num processo de entender o que nos trava, enfim, fizemos todo lá um processo de quebra, mas esse acompanhamento ele é essencial, porque depois, ao longo dos dias dessa imersão, pode dizer, né, para os mais antigos, aí eu vou denunciar a minha idade, mas
a ficha vai caindo, não é, doutora? Os Sim. insights vão vindo depois de um tempo que você olha para o seu eu, né? Que você se Uhum. dedica inteiramente. Esse processo, ele é lento, é isso mesmo? É muito interessante. Eu estava falando, né, da bandeira do autoconhecimento liberta, e de fato sim, mas ele é só o primeiro passo, né? São muitas coisas para administrar. Algumas coisas que a gente vivencia, elas estão muito não conscientes ainda. E a terapia também tem um pouco dessa função, né, de a gente enxergar de longe. Eu costumo dizer que a gente enxerga a nossa vida sim. E aí a terapia faz essa aproximação e a imersão que vocês fizeram também, né? Que Você afasta interessante. e aí você É vê melhor, verdade. né? Então, é como se. Por isso que precisa do outro. Porque o outro, ele te dá esse espelhamento. É como se quando eu falo para você, eu me afasto da minha própria vida e eu vou ouvir como se eu estivesse ouvindo a história de outra pessoa. E aí o seu feedback, né, o feedback da terapia ou das imersões, ele vai me permitir enxergar o que eu não estou enxergando, né? Que assim, por exemplo, eu não consigo ver o meu rosto sem que eu tenha um reflexo de algum lugar. Eu também não consigo me ver como pessoa sem o reflexo de que alguém nos meus relacionamentos me conta mais ou menos como eu sou. E aí é por isso que o processo ele não dá para ser individual e nem dá para ser solitário. Ele precisa estar em grupo, ele precisa estar com outra pessoa para fazer essa questão. E tem um outro fator, né? Quando eu já participei também de muitas imersões, é que a gente vai lá e inflama o negócio, mas a gente tem muitos mecanismos de distração, de escapar. Depois a gente guarda tudo no baú de novo e esquece daquilo, porque as demandas do dia a dia vão atropelando a gente, né? Então é importante que a gente, me dei conta de um monte de coisa, trabalhe e resolve. Porque É senão depois verdade. a gente coloca de novo dentro da gaveta, né? Tem um monte de gavetas Você empoeiradas. mexe na caixinha de marimbondo, né, doutora? Aí, de Exatamente. E é repente, importante poder esquece. ter um espaço para administrar isso, né? Para organizar de novo. É como jogar uma pedra no lago, né? Você joga a pedra no lago daquela bagunça. Nesse momento, às vezes nem vale a pena mexer muito, porque tá tudo bagunçado, você não consegue ver com clareza. Mas depois que assenta, aí você consegue olhar de novo com nitidez, e isso dá mais clareza. Vai organizando. O Atitude Hub está dizendo: ah, que delícia ter vocês conosco, participando de um tema muito importante. Delícia mesmo, gente. E os imparáveis aí, não tem pergunta, gente. Olha, a Daniele Marques, que ela é do cartório de Roseira, ela está dizendo: parabéns, Gi. Ela deve te conhecer, hein? Te chamou de Gi. Gente, manda pergunta aí para nós que você queira fazer. Aproveita aí a presença da doutora Gisele, maravilhosa, que está trazendo tanta coisa boa aqui para Mas é nós. engraçado essa questão de você Sim, falar. Você falou, sim. deve me conhecer, pode ser que sim, mas é muito comum essa questão de paciente chega no consultório, né? Eu tenho o objetivo de um dia parar de chamar de paciente, né? Começar a chamar de E cliente para tirar esse ranço é de cliente ou é psicopatologia. paciente? Não é paciente? Na verdade, eu aprendi paciente na faculdade, né? Porque a gente vem de uma linhagem meio da saúde, mas Isso. é muito mais amplo agora, né? Então, o Fica ideal mais seria o leve, cliente. o Só que cliente fica no meu mais caso é leve. hábito, né? Tem 15 anos que eu trabalho com psicologia, então eu acabo por hábito Sim. chamar de paciente. Mas, enfim, às vezes as pessoas chegam no meu consultório, sentam na beiradinha, assim, do sofá, né? E falam, olha, eu vim, mas eu não queria ter vindo, eu tenho preconceito com psicologia. Eu falo, tá bom. Aí passa um tempo, umas meia hora de terapia, já tá lá deitado, esparramado e chamando de Gi. Então, tem esse efeito mesmo de gerar um vínculo, né? E eu acho que isso que é a magia também do trabalho. De É ir que a gente para os consegue vincular. íntimos. Mas essa facilidade que as pessoas têm de se sentir Sim. íntimas comigo Se é bem conectar, interessante. né? Se sentir de casa. Isso, é interessante. Doutora, o Henrique, lá de Curitiba, terra maravilhosa que nós estávamos, ele está dizendo que ele ainda está cansado, está cansado ainda da imersão. Gostei muito do insight da ansiedade boa, né? Ele está dizendo que ele gostou muito, que foi uma excelente forma de ver. Olha que legal, gente, contribuição Uhum. maravilhosa aí. E vou usar como um drive mental. Olha que bacana. Excelente. Não, eu também, Henrique. Eu tô Até o final assim, da live olha. eu vou falar mais sobre como fazer com que a ansiedade seja boa, porque não Nós já basta só vamos, saber. né? Vamos A querer gente vai saber aprofundar. tudo. A Jaine, Fernanda, como saber antes de gravar que eu posso ter ansiedade ou que eu estou inclinada a desenvolver. Ela está falando da ansiedade que é É patológica, né? patológica. Que pode Aham. vir a prejudicar. Isso, o transtorno de ansiedade.
O objetivo da ansiedade, como eu estava falando, é evitar um perigo do futuro. Então, quando ela cumpre esse objetivo, está funcionando. O problema é quando, em vez de me ajudar a resolver os problemas, eu começo a me paralisar, começo a evitar oportunidades importantes, eu começo a me colocar numa situação que eu desisto das oportunidades porque eu estou com muito medo. Então, eu entro no mecanismo de evitação. Esse é um das opções, né? A outra opção é quando eu acabo. A pessoa que ela tem muita ansiedade e ela antecipa o perigo e foca na solução, ela tem uma tendência de ser muito centralizadora. Aquela pessoa que acaba se sobrecarregando. Ela vê o problema, mas deixa comigo. Porque ela não confia em nenhuma outra pessoa para resolver. Ela acha que só se ela fizer, ela vai resolver. E a gente tem um outro extremo da ansiedade. Então, a ansiedade, já dando alguns passos nos conceitos, né? Ela pode afetar em dois níveis. Ou ela é muito alta e ela vai gerar uma improdutividade. Aquela pessoa que evita tanto que ela não participa de nada. Ela não vai na entrevista de emprego, ela não vai na imersão, ela não cria um evento, ela não participa de live, ela não faz entrevista, nada. Então, eu evito, evito, evito. Eu tenho um mínimo de produtividade. Eu comprometo a minha produtividade porque eu tenho um nível alto de ansiedade. Por outro lado, às vezes acontece da pessoa ter um nível alto de ansiedade e ela é hiperprodutiva. Esse é um conceito também novo para a gente poder pensar. Então, pessoas ansiosas costumam ser as pessoas com melhor desempenho na empresa. Ou é aquela pessoa que procrastina e não tem o desempenho e ela nem vai trabalhar. Mas se ela é muito ansiosa, mas ela consegue focar na solução, ela é aquela pessoa que está extremamente sobrecarregada. São os centralizadores, o braço direito do chefe, ou o próprio chefe. Aquela pessoa que toma tudo para si, deixa comigo, eu resolvo, eu resolvo. E aí entra de férias e não consegue parar de pensar na empresa, não consegue tirar folga, não consegue ter lazer, não consegue ter descanso. E aí a gente está falando, não, mas eu estou bem, eu estou super produtiva, eu estou desempenhando meu papel, eu estou conseguindo ganhar muito dinheiro, mas às custas de um sacrifício muito alto da saúde. Então, a gente fala sempre que o meio sempre é o caminho melhor, né? Quando a gente vai para os extremos de evita muito, ou quando eu vou para o extremo de eu enfrento tudo, são as situações de perigo. Então, a gente poder avaliar esse equilíbrio. Como que eu posso dar conta das coisas? O que que eu posso delegar? Aprender a pausar, aprender a tirar férias, aprender a ter lazer, aprender a descansar, aprender a dizer assim, como que eu posso abrir mão disso? Quando eu posso soltar? Quando eu posso transferir essa informação para outra pessoa, né? E aí tem umas frases, umas perguntas que eu gosto de ensinar que ajudam nesse processo, né? O que de pior pode acontecer se eu fizer ou se eu não fizer tal coisa? O que de pior pode acontecer se a gente fizer essa live? O que de pior pode acontecer? E aí, quando eu me pergunto isso, eu identifico o que de pior, pior pode acontecer se eu fizer essa live. Talvez entrar só uma pessoa. Ou, não sei, alguém não gostar do que eu falei, né? E aí a próxima pergunta é, qual é a gravidade disso? Porque às vezes a gente fala, tá bom, se por acaso alguém não gostar dessa live, é uma live, daqui a pouco todo mundo esquece, daqui a pouco, né, bola Uma pra horinha de frente. live não vai fazer mal para ninguém. Qual que é o perigo disso, né, na minha Sim, história profissional, verdade. enfim. E aí a gente identifica que a gravidade, ela é muito pequena, e a gente está preocupado com alguma coisa que a gente não mediu a gravidade, né? E aí algumas coisas também Perfeccionismo. é a pessoa também querer fazer exatamente daquele jeito. Então você está organizando um super evento, mas você quer olhar todos os detalhes. E o Só que, perfeccionismo, né? Sempre falando. exatamente. É. Só que às vezes o detalhe da florzinha lá não vai impactar Que no evento. nem vai observar, só a gente vê. Exatamente. Não vai impactar no evento, mas você não solta. Você faz questão Entendi. de estar lá, de mexer naquela florzinha, de colocar o vaso 30 graus de diferença, porque está te incomodando. Então, é assim, qual que é o perigo do vaso estar nessa distância, naquela Fio posição, ali. né? Então, o que que eu Verdade. posso soltar? O que que eu posso abrir mão? O que que eu posso me preocupar menos, né? Então, são esses os extremos que a gente vai identificar. Eu estou evitando muito ou eu estou enfrentando muito. Os dois extremos vai tender a trazer problemas de saúde, né? Seja porque um afeta a estima, né? A pessoa acaba se sentindo inferior, incapaz, e o outro porque adoece muito.
né? Uma pessoa que se sobrecarrega, ela vai ter alterações de sono, alterações de apetite, ela vai ter dificuldade de relacionamento, ela vai tender a ser irritada, ela vai tender a ser uma pessoa exigente demais com as outras pessoas, então acaba afetando muito as relações, vai pesando o ambiente. Então, Com esses dois certeza. extremos, eles tendem a ser muito problemáticos. Gente, agora vocês estão quietinhos. Pode fazer meus comentários aí, por gentileza, Estão para a processando gente as informações. interagir. Que Como legal, diz aqui o o pessoal, pessoal tá tudo assim, ó. manda os cérebros explodindo se fez É sentido, né? verdade. Doutora, ontem nós falamos muito também, ontem ou sábado, eu não sei, foi uma mistura de informações. Inclusive, tinha até um mantra que a gente repetia, que eu termino tudo que eu começo. Essa Uhum. coisa de começar, parar no meio do caminho, sabe? Igual criança ganha um presente novo, ele tá amando aquele presente. Depois de uns dias ele já solta lá no cantinho, não quer nem saber. E aí ele não termina, né? Ele, enfim, ele enjoa, literalmente. Ai, cansei desse assunto, eu já quero um outro. E aí trazendo para a área profissional, né? Muitas vezes a pessoa faz todo um esforço enorme para empreender em alguma área e de repente, não era bem isso que eu queria. Isso também é um quadro de ansiedade, a pessoa querer ficar sempre mudando de escolhas, de cenários. Vai esbarrar na ansiedade de algum nível, porque tem a ver com não ter paciência com o processo, né? Empreender é um processo. E se a pessoa ela não curte o processo, ela não está preparada para esperar a colheita, né? Ela só quer semear e quer colher no dia seguinte, aí ela está falando de uma ansiedade do futuro mesmo, né? De, não, mas não vai dar certo. Então, ela antecipa tanto o perigo, o risco de não dar certo, que ela acaba desistindo antes. E de fato, ter persistência é desafiador, né? Até porque as pessoas confundem a persistência com a questão do volume, né? Do desempenho. Então, para eu ser persistente, eu tenho que fazer muito? Não, você tem que fazer sempre. A definição de persistência não é fazer muito, é fazer um pouquinho todos os dias, mesmo que você não faça em grande volume, né? Então, essa paciência com o processo, um passo de cada vez, e aí quando não, mas eu quero já começar grande. E se a gente fosse pensar nisso literalmente, seria como subir escadas saltando 3, 4 degraus. Mas eu Pulando, quero chegar no topo, literalmente. né? Vamos imaginar o crescimento profissional, o empreender, como se fosse subir escada. Então, eu tenho a opção de eu subo um degrau de cada vez pequeno, se eu estou subindo uma escada real, e aí eu dou conta, eu não canso muito, e uma hora eu vou chegar no topo. Ou então eu quero subir 3, 4 degraus. Daí eu não tenho perna para isso, eu não alcanço o degrau, eu tenho risco de cair, eu vou me desequilibrar, eu vou cansar, eu vou desistir, eu não vou chegar no topo. E essa mesma metáfora, né, literalmente, é o que acontece no processo de empreender. Se eu tento dar passos maiores do que eu sou capaz, a tendência é que eu vou desistir. E existem algumas estratégias também para isso, né? Uma delas é o que vocês fazem, né? Estar com aliados, estar em parceria, construir duplas, construir grupos, eles ajudam que na hora que você desistiu, alguém te serve de apoio, né? Que é o que acontece quando a gente está subindo, perdeu o equilíbrio, apoie em alguém, né? Ou alguém te incentiva. Vamos lá, né? Fortalecimento, né? Exatamente. Que legal. Gente, olha, a minha tosse é culpa daquele ar-condicionado, que vocês sabem do que eu estou falando. Eu cheguei quinta-feira muito bem em Curitiba, viu, Henrique? Essa cidade maravilhosa, sou com frio, máxima de 9. Aí, de vez em quando, já pus até uma pastilhazinha na boca, mas tá tudo bem. O Henrique está dizendo, doutora, como que eu canalizo a ansiedade ruim quando ela já bateu? Uhum. Como que eu reverto, eu olho para ela como um ponto positivo e tiro algum proveito disso? Olha, gostei da pergunta do Henrique. Para a gente poder falar disso, a gente tem que entender dois processos que acontecem com a ansiedade. Primeiro, tem um processo fisiológico, que eu falei no início, né? Então, quando a gente está ansioso, o nosso corpo responde a isso. Se eu pudesse dar um sinônimo para ansiedade, eu diria que ansiedade é sinônimo de acelerar. Por que é sinônimo de acelerar? Porque se eu estou em perigo, imagina, eu vou sempre usar o exemplo literal, que fica mais fácil de entender, tá? Então, se eu estou numa situação de perigo real, eu tenho risco de morrer. Então, eu estou aqui, está pegando fogo.
Não dá para sair devagar. Imagina se tá pegando fogo numa sala e eu, ai, espera aí só um pouquinho, deixa eu ver o que eu vou pegar primeiro. Não dá para ser assim. Se tá pegando fogo, eu tenho que sair correndo, eu tenho que sair acelerado. Para que o meu corpo esteja pronto para acelerar, internamente ele acelera. Então, acelera os batimentos cardíacos, acelera a respiração. Existe uma aceleração na circulação sanguínea, na parte peristáltica aqui do intestino, do estômago, tudo acelera. E aí isso vai ter vários efeitos fisiológicos. Eu vou aquecer, eu vou ter suor, né? Eu vou ter enjoo, vou ter tontura, porque vai interferir no nível da circulação sanguínea, na forma como eu vou ser oxigenada. Então, existe todo um comprometimento fisiológico. E aí a gente tem que intervir na fisiologia, né? Então, se eu estou com alterações fisiológicas, eu tenho que ter uma estratégia que vai impedir, vai interferir nesse processo, né? E aí eu vou trazer daqui a pouco, só para segurar o povo aí. Segura aí que eu vou trazer de Sim, novo. tranquilo. O outro aspecto é uma parte que define. Se eu estou dizendo para você que a ansiedade ela acontece quando eu tenho uma antecipação do perigo do futuro, você concorda que o perigo não aconteceu? Hum, Não aconteceu ainda. Então não é real o perigo. O perigo, ele é uma interpretação da minha mente, é um pensamento. Quando você pensa assim, olha, tá atrasado tal coisa do evento, é um pensamento. Então, o que vai trazer o componente da ansiedade é como eu julgo a situação. É o que eu penso sobre a situação, é o que eu penso sobre a minha capacidade de resolver o problema, e é o que eu penso sobre o que as outras pessoas pensam sobre mim. olha Entende? que interessante. Então, são três opções. Sim, É como eu avalio o perigo, como eu avalio a capacidade de eu resolver o perigo, e como eu avalio como as pessoas vão me julgar, a sim. percepção do outro sobre mim. E se essa avaliação estiver distorcida, ou seja, se eu exagero o perigo, ou se eu diminuo a minha capacidade de resolver, ou se eu exagero a minha preocupação com o que os outros vão pensar de mim, eu vou ter uma reação exagerada de ansiedade. E aí, nesse caso, eu preciso cuidar do meu pensamento, da forma como eu avalio a situação, a mim mesmo e o outro, e eu tenho que lidar também da parte que eu tinha falado do fisiológico. Como que a gente altera a fisiologia? Se a gente for pensar em toda a parte autonômica do nosso corpo, que é aquela que funciona sem a gente ter controle, qual é a parte, qual é a única parte fisiológica que a gente consegue ter o controle voluntário? O que você acha? Isso eu costumo perguntar nas palestras, como é você que está aqui, ou o pessoal responde também. Qual é a única parte da nossa Gente, alguém fisiologia? dá um palpite aí? Qual a Dá um parte palpite que a aí, ó. gente controla? É, Respiração, eu acho. respiração, né? Eu controlo. Isso, exatamente. Respiro. Eu não consigo falar. Doutora Gisele, caiu nossa live. O Fabiano já está aí no suporte. Ele até nos disse que as próximas nós faremos pelo YouTube, para não ter esse problema, porque pelo Instagram tem dado uma bugada aí, enfim, e a gente está no auge, no ápice da informação, como assim? O Mas assunto eu estava já quente compartilhei aí, anterior, pegou né? É fogo o na live. assunto tá quente, aí cai. Mas vamos seguir. Desculpa a interrupção, gente. Voltando aqui. Pegou fogo na live. Pegou, estou as mentes, os imparáveis aí, ó. Mas vamos lá, seguindo. Tá. De onde você estava falando, Então, Cecília? a gente estava falando sobre a parte fisiológica da ansiedade, né? Sim. Então, quando eu tenho as alterações fisiológicas, imagina que é uma cadeia de eventos, como se fosse uma engrenagem. Eu gosto muito de pensar na ideia de nosso corpo como uma orquestra, que ela funciona num ritmo que ela é coerente, né? E é por isso que eu falo que eu sou uma aliada da ansiedade, né? Porque o nosso corpo, ele é inteligente. Ele trabalha em favor da nossa sobrevivência, né? Então, você imagina que tem uma grande orquestra que funciona em sintonia. E não tem como um acelerar e o outro ficar lento. Então, uma vez que eu acelero um, todos eles se aceleram. Mas o único que eu consigo fazer uma intervenção voluntária é na respiração, né? Como acho que era
A Jefferson, não lembro agora o nome do rapaz Henrique, que o tinha Henrique falado. também Quando o respondeu, Henrique Henrique. respondeu, né? Sim. Então, eu não consigo falar coração acelera, coração vai devagar, né? Mas eu consigo interferir na minha respiração. Eu consigo dizer, prender a respiração por um tempo, eu consigo respirar mais profundamente e eu consigo acelerar. Se eu quiser acelerar, eu acelero. E Sim. quando eu acelero, é como se a respiração ela fosse o maestro. E aí, se eu ficar aqui um tempo, né, se a gente fizer esse exercício, daqui a pouco o meu coração está acelerado. Porque ela dita o ritmo, ela fala, acelera aí. O coração acelerou, ele bombeou o sangue mais rápido, eu acelero a circulação sanguínea, eu mudo, eu interfiro no fluxo sanguíneo, eu interfiro na oxigenação. Quando eu respiro rápido, eu aqueço meu corpo, né? Que é essa sensação né, da velocidade. Se eu ficar esfregando a mão rápido aqui, minha mão esquenta. Então, você imagina um volume de sangue muito rápido passando nas nossas veias e artérias, daqui a pouco eu esquento, porque está acelerado. Lembra que eu falei? Sim, Sinônimo de lembro. ansiedade é aceleração. Sim. Quando tudo fica acelerado, daqui a pouco eu esquento. E aí tem esse efeito, né? Então, se eu consigo, por um efeito de cascata, eu acelero um, acelera todo mundo, por que que o contrário não seria verdadeiro, né? Verdade. Então, se eu Sim. desacelero um, eu desacelero todo o resto. E aí eu preciso assumir o controle da respiração, conseguir respirar mais devagar, né? Todo mundo fala assim, tá ansioso, respira, né? E de fato é isso, só que não é. Você tem que treinar para respirar, não é só simplesmente falar respira. Você tem que saber o jeito certo de respirar, você tem que treinar isso com antecedência, porque se você deixar para respirar quando você está ansioso, você não vai se lembrar, você não vai ter domínio da velocidade, porque vai estar muito intenso. Então, isso requer um treino, né? Requer você cuidar disso, aprender a respirar de uma maneira que você convida todo o restante a desacelerar. Que legal. Olha, gente, doutora Gisele nos ensinando literalmente a respirar. Sabe que lá na empresa, às vezes o funcionário vem com alguma coisa, fala, calma, respira. A gente nem sabe o porquê, agora eu tô sabendo. Mas eu tenho esse costume de falar para a pessoa, respira, tá tudo bem, né? E é realmente algo que a gente faz de uma forma já por costume, né? Puro costume. Doutora, com relação a que a gente falava aí da fisiologia, né? É, a gente fala muito das questões de dores de cabeça, fadiga, sabe, insônia, aquela coisa toda que às vezes a pessoa vai, eu estou com dor de cabeça, estou com isso, eu estou muito ansiosa. Isso realmente são sintomas da ansiedade? Essa, ela produz dores mesmo. Sim. Ai, que bonitinho, Carla. Que saudade de você. Olha, desde Alguém 2012. disse. Ai, Carla tá Carla, falando. que legal. Me ensinou a respirar. Gente, coisa maravilhosa. Olha, Aprender a respirar corretamente. ai, que saudade. 2012, olha Sim, isso, né? Mais de sim, 10 anos aí nessa. sim. Que bonito. Obrigada, viu, pelo Que seu bonito testemunho. mesmo. É verdade. Existe uma correlação, né? Porque, como eu estava falando, todo o corpo ele tem uma coerência. Então, Sim, o que que acontece? Quando eu entro num processo de ansiedade, eu entro no estado de enfrentar ou de fugir, a gente assume uma postura de lutar, né? Eu falo que é a postura do lutador. Todos esses, eu comentei que eu escrevi um livro, né? Todas essas coisas que eu estou descrevendo aqui estão lá no livro. O livro, para aproveitar e fazer a divulgação, sim, com ele está certeza. disponível na Amazon. Para quem quiser adquirir, tem a versão online, a Qual que é versão o nome? se chama Ansiosamente. Põe aí para nós Eu a, acho a que é mais minha fácil procurar pessoa. pelo meu nome, né? Acho que eu vou colocar É. Gisele Ceciliano, vai aparecer a opção. Ah, perfeito. O Para pessoal que quem está aí no mora, suporte, coloca aí para nós, para os é, nossos amigos imparáveis, comprar esse livro também para ontem. então tem a opção Doutora da Gisele. Amazon, tem a opção também na editora Rima. E quem mora em Guará, eu tenho os exemplares para quem quiser comprar o livro Ah, legal. físico, né, direto comigo também, Sim, tá? Essa possibilidade. maravilha. E aí o que é que acontece, né? Quando eu estou numa posição de lutador, a posição de lutador, ela vai requerer que a gente tenha uma postura muito específica, né? Então, você imagina um lutador de boxe. Um lutador de boxe, para ele lutar, tanto para ele dar o soco, quanto para ele receber,
e se proteger de um soco, ele tem que ter uma boa base. Ele tem que estar firme, ele tem que estar contraído. Então, você contrai glúteo, contrai quadril, contrai a coxa. Você tem uma posição de perna que ela é específica para quando alguém te dá um golpe, você não tombar, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma contração aqui dos ombros. Geralmente tem um ombro arqueado. É uma postura preparada para dar o soco, ou preparar para se defender, né? Por que eu estou falando disso? Porque se eu estou falando de ansiedade, de perigo, e de enfrentar e de lutar, é como se quando eu entendo que eu estou numa situação de ansiedade, o meu corpo arma a postura do lutador, de uma maneira não consciente. A gente tende a contrair, a gente contrai todo o nosso corpo. Então, eu contraio o ombro, eu contraio o quadril, contraio o glúteo, e eu contraio também aqui a musculatura da face. Então, uma tendência que é parecida com a do lutador, de trancar os dentes aqui, ó. E qual que é o problema disso? Imagina, você vai na academia, você faz contração muscular. Você fica lá levantando peso, contrai e relaxa o músculo. A pessoa que ela é muito ansiosa, ela tem um transtorno de ansiedade, ela faz contração muscular 24 horas por dia. Ela faz acordada e ela faz até dormindo. Ela dorme contraída, assim. E se eu tô contraído o dia inteiro, uma coisa é eu ficar, né, contraída aqui um pouquinho. Agora, se eu ficar contraído, depois de um tempo eu vou sentir dor. Inclusive, já existem alguns estudos que associam, por exemplo, a fibromialgia a problemas de ansiedade e depressão, porque é como se você ficasse com uma contração crônica, né, que você fica o tempo todo contraindo, você vai desenvolver uma dor crônica na articulação, né? E aí, como que sente dor de cabeça? Quando você aperta os dentes aqui, ó, põe a mão Sim. aqui se sentir. Põe a mão aqui na Responde aqui. têmpora. Ah, é da. Gente, faz todo. Tô ficando sem voz. Todo mundo faz isso, ó. Isso, Aperta o dente, põe a mão aqui, ver se a alguma gente sente coisa aqui. contrair a têmpora. Porque existe uma articulação chamada temporomandibular, que ela une Verdade. a têmpora com a mandíbula e também a coluna vertebral. Quando eu contraio aqui, eu contraio aqui. Então, você imagina você ficar o dia inteiro aqui, ó, apertando o dente. É claro que não é assim que a pessoa aperta, ela não Sim. percebe que está apertando. Você fica lá o dia inteiro, apertando o dente. Daqui a pouco sente dor de cabeça. Aí chega no final do dia, tô com uma dor de cabeça, não percebe que tá com essa região aqui, ó. Inclusive, Travado. se a pessoa tem dor de cabeça por causa desse motivo e abrir a boca aqui, ó, você vai sentir doendo aqui no maxilar. Tipo É a aqui, famosa cansado. TM, que é a Ah articulação lá, temporomandibular. o Isso. Fabiano falou sobre essa TM. Isso. A ATM é essa articulação grande, né, que junta a têmpora, a mandíbula e a coluna vertebral, e que geralmente ela acaba trazendo inflamação nos dentes, né, porque a pessoa aperta muito, a gengiva inflama, os dentes ficam sensíveis, às vezes é bruxismo também, né, Sim. porque a pessoa fica apertando. O bruxismo tem até a questão da plaquinha, né, a pessoa fica. Você imagina que você está tenso, dormindo sem perceber, aí você fica lá apertando o dente, apertando e rangendo. Você vai fazendo um Nossa, atrito, né? E verdade. aí os médicos, os dentistas, eles prescrevem uma borrachinha, né, que você prescreve para evitar o atrito. Só que imagina, você tá com uma borrachinha que evita o atrito, mas você tá apertando de todo jeito. Então, é necessário que a pessoa aprenda a não apertar. Ela aprenda a relaxar, aprenda a soltar o corpo. E aí evita que ela está falando que não consegue fazer respiração enquanto dorme. Não é só a respiração, nesse caso já é uma outra configuração que causa as dores, que é a postura do lutador, que é você ficar constantemente contraindo, contraindo a mandíbula, contraindo o corpo, e não dá para evitar dormindo, porque é o modo de funcionamento. Lembra que eu falei da mente ansiosa lá no início? Se Sim. eu tenho uma mente ansiosa, eu tenho uma mente ansiosa dormindo ou acordado. E aí eu vou ter uma postura de lutador, eu vou tender a ser excessivamente preocupado, eu vou tender a centralizar, vou ter dificuldade de descansar, de pausar. Eu tenho um funcionamento ansioso, é todo um conjunto que tem a ver como se existe uma coerência no processamento. Se eu tenho uma mente ansiosa, eu vou ter uma série de hábitos e posturas que vão influenciar para que eu continue sendo uma pessoa ansiosa. E o caso de pesadelo, sabe? Que a pessoa tem, não tem sonos tranquilos, tem a ver com a ansiedade? Pode acontecer imagina assim, ó, Hum. se eu tenho uma mente que fica o tempo todo trabalhando, né? Que eu estava falando do caso da ansiedade que gera a hiperprodutividade. São as pessoas muito produtivas. E elas não param. Não param para comer, não param para beber água, não param para descansar. Então é um cérebro que funciona em ritmo acelerado o tempo todo.
Aí, de repente, você fala assim, cérebro, agora que eu vou dormir, desliga aí, por favor. Como? Se ele está em modo operante, acelerado, intenso, sem pausa o Tem dia um inteiro. botão que desliga. A gente costuma muito ouvir falar sobre a questão do higiene do sono. É importante a higiene do sono? Sim, mas ela não é suficiente. Não é suficiente você parar 1 hora antes, tomar um banho quente, se organizar, parar de mexer no celular e vai tirar um sono tranquilo se você passou o dia inteiro com a mente sobrecarregada, sem fazer pausa, sem descansar. Não tem coerência. É como se fosse uma máquina que deu defeito no modo acelerado. É como se fosse a ideia do computador. Você abre várias abas, aí você fala assim, agora desliga. Aí ele É, fala, dá um comando. não dá para desligar, ele trava, ele vai desligar uma aba de cada vez, isso vai lentificar o processo de desligar. Então não tem como eu deitar para dormir depois de passar um dia inteiro com a mente 100% turbinada, pensando em vários problemas, sem descansar, sem parar nem para ir ao banheiro. Eu tenho muitos pacientes que falam, eu não paro nem para ir no banheiro. E Parece o uma pior, máquina. e o pior, não é nem porque ninguém está mandando. É porque a pessoa não tem consciência, não prioriza, não dá importância, porque ela acha que se ela parar para ir no banheiro, o mundo vai acabar, né? Ela vai ter um prejuízo muito grande. Então, é um pouco dessa autogestão também. Gente, que conteúdo. Eu estou aqui pensando, depois de ouvir tudo isso de doutora Gisele, como que a gente vai viver sem psicóloga, hein, gente? Não tem como. Não, agora já era, divisor de águas. Que a gente pensa, né, que o psicólogo, muitas pessoas pensam, ah, fica lá ouvindo meus problemas. Não, muito pelo contrário, ele vai, Sim. né, amenizar, ele vai Tem te muita... direcionar, ele vai te clarear, né, porque E pequenos eu detalhes que te particularmente, ajudam. meu trabalho, ele é bem o que está acontecendo nessa live, porque eu gosto de Sim. explicar o processo. Eu gosto de ensinar, de explicar por que que acontece, como que acontece, não só nesse assunto, né? Agora, antes de vir para a live, eu estava explicando o processo da raiva para uma paciente, né? Que eu até atendi hoje pela primeira vez. Então, eu gosto que a pessoa entenda os processos, a gente chama de psicoeducação, né? Quando ela entende o autoconhecimento liberta, ela consegue ser autônoma do próprio processo. E essa é a minha terceira bandeira, né? Então, é a bandeira do autoconhecimento, a ansiedade é aliada e essa bandeira de que o objetivo da terapia é dar autonomia para a pessoa. Não é ficar lá para sempre, né? Eu utilizo essa abordagem da terapia cognitiva, que é uma abordagem de terapia breve, que tem esse objetivo de entregar resultados o mais rápido possível, mas também de medir os resultados. Então, hoje, né, com essa paciente primeira vez, ela trouxe toda a questão, eu vi todo o caso dela. Quando terminou, eu falei, a gente vai trabalhar nesse objetivo. Eu levantei com ela 4 objetivos. E aí sempre tem tarefa de casa, né? Então, você vai treinar isso, isso e isso. Porque a gente consegue definir os objetivos, traçar as metas, traçar as estratégias e depois medir. Olha, você percebe quanto que evoluiu nisso, naquilo outro? Isso vai trazer também essa objetividade para o processo. Muita coisa, Certeza. né? Fabiano, você acha, eu tô aqui, gente, o pessoal até tá aqui, o pessoal tá calado, ó, 264 pessoas na live, o pessoal tá até em silêncio, acho que tá todo mundo tão impactado. Tamires acabou de dizer aqui, doutora Gisele, impactada com cada conteúdo, fala, tenho certeza, vocês estão até, não sei nem o que eu falo, né, gente? Com cada conteúdo falado aqui nesta noite. O Henrique, lá de Curitiba, quando eu tinha ansiedade mais alta, hoje eu considero ela ok, risos. Mas quando eu tinha ela acelerada e eu não parava para inibir, eu colocava um tênis e corria 5 km. Depois tomava um banho quente. Olha que legal. Após isso, eu conseguia dormir. E aí, o que que a doutora fala sobre esse método utilizado pelo nosso amigo Henrique? Funciona? Então, antes de entrar, eu estava ouvindo você e o Fabiano conversarem, e o Fabiano. Fabiano trouxe eu até anotei aqui para lembrar, né, que ele falou do termo contemplação, né? Contemplar realmente ajuda a controlar a ansiedade, mas é um passo além. A pessoa, para ela ser capaz de contemplar, ela já deve ter O que nível conseguir já. ela já deve ter conseguido administrar a própria ansiedade. Então, a gente tem um passo antes disso, que é distrair. Distrair a mente, distrair os pensamentos. Então, nesse exemplo que o Henrique está trazendo, o que ele provavelmente fazia, tá? Ele pode até confirmar aí no comentário.
Quando ele está correndo, primeiro que extravasa um pouco dessa adrenalina, você solta o corpo para você poder correr, né? Então você libera aquela postura do lutador, porque é difícil correr tenso, né? Você até faz uma tensão muscular, mas é outro nível, né? Não é nesse nível de você estar aqui se machucando. E ele também está ali distraindo o pensamento dele. Se ele estiver correndo pensando, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, não vai ter o efeito. Mas quando ele está correndo, distraindo a mente dele, focado no processo, focado no desfrute daquela sensação, a tendência, né, para ele estar dizendo que conseguia dormir melhor, é bem provável que enquanto corria ele fazia isso. Ou ouvia uma música, ou ficava olhando a paisagem. Então ele usava uma estratégia que é muito eficiente para a ansiedade, que é distração. Resolve? Não, a gente tem que analisar os pensamentos, entender por que a gente está ansioso. Mas se eu estou numa situação, por exemplo, quando eu trabalhava na aeronáutica, existiam as formaturas, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a formatura militar. Lindos, né? Era lindo, né? Evento lindo, Só que os alunos, às vezes, ficavam muito ansiosos na formatura. Por quê? Porque eles tinham medo de errar, medo de passar mal, medo de cair em forma. Então, eles ficavam ansiosos. E adivinha, aumentava a chance deles caírem. Porque se eu estou ansiosa, eu vou ter essa aceleração do batimento cardíaco, eu vou alterar a minha circulação sanguínea, eu diminuo o fluxo sanguíneo para o meu cérebro, eu vou diminuir o oxigênio. Então, dá tontura e pode dar desmaio, né? Então, quanto mais ansioso você fica com medo de passar mal, mais você tem risco de passar mal. E às vezes eu brincava com eles, se distraia. Distraia seu pensamento desse medo de cair em forma. Então, olha para o uniforme do seu amigo, olha para uma árvore, conta quantas folhas tem na árvore, dá um jeito, distrai o seu pensamento da preocupação de cair em forma, Nossa, que dica boa, gente. Isso não é? aí Porque é você entende como que contemplar que assim, nossa, que delícia estar aqui nessa formatura, que oportunidade. Contemplar seria isso. Seria eu estar tão leve que eu estou desfrutando do momento, eu não estou preocupado com nada. Tô no momento zen. Isso, Isso só que ainda serve tem. para as pessoas, por exemplo, que trabalham, que vão dar uma palestra. Muitos dos imparáveis aí que nós estamos com eles na sala estão trabalhando com produtos no digital e aí precisam gravar vídeos, tem toda uma pressão. Gente, super dica. Vai gravar um vídeo, alguma coisa, olha para alguma coisa legal, dá uma acalmada e ó, manda bala. O Fabiano está falando aqui que a contemplação me dá uma sensação de relaxamento incrível. Andando, ouvindo música ou mesmo sentado. Aí eu queria até comentar, foi engraçado, nós estávamos, o Henrique vai saber do que eu estou falando, para quem conhece, Jardim Botânico lá em Curitiba, lindo. Meu marido, ele é muito ansioso, ele é aquela pessoa que ele quer logo o novo, ai, tá bom. Inclusive, a gente está com uma viagem para a Itália agora em janeiro, eu digo para ele que eu vou querer tanto visitar o Coliseu, mas é capaz ele chegar lá na frente do Coliseu, o doutor, ele fala, ah, beleza, aqui é o Coliseu, vamos pro próximo, né? E nós lá no Jardim Botânico, o Fabiano entrou, ele quis contemplar, porque ele gosta mesmo, eu também gosto. Mas Sim, aí quem estava conosco, os ansiosos, não, já, né, já vamos para uma próxima. E agora ele falou da contemplação. exatamente. Então, eu estou trazendo a ideia da distração como um Sim, processo da contemplação. Então, por uhum, exemplo, você pode treinar, você vai fazer uma caminhada contemplativa, por exemplo. Então, você vai fazer uma caminhada com esse objetivo de relaxar, de acalmar a mente, desacelerar. Então, uma estratégia, até aprendi num curso que eu adorei fazer, que chama Sky Mind. Você anda na rua e aí você olha para as coisas. A gente não olha para as coisas, né? Fala, nossa, e até ajuda a nomear, porque você evita que o pensamento vá embora. Então, assim, sim. como se a gente estivesse aprendendo naquele momento. Árvore, folha, formiga. Então, você vai distraindo a mente para te treinar a contemplar. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto agora. Então, eu olho Uhum. porta, cama, quadro, parede. Então eu vou nomeando os objetos, isso que inclusive é uma estratégia que pode ser usada para dormir. Então eu tô lá com a minha mente super acelerada, não consigo dormir. Ou com os olhos abertos ou com os olhos fechados, começa a nomear os objetos, ou o que Olha, tem no que seu dica quarto. legal. Porque isso tem a ver com distrair, acalmar a mente. Justamente. Uma vez que você conseguiu fazer isso, aí você tem mais chance de contemplar. Inclusive a meditação, né? As pessoas acham que meditar significa você fechar os olhos e ficar sem pensar.
Não, os pensamentos vão vir. A meditação, ela vai melhorando à medida em que você deixa os pensamentos irem embora. E aí tem uma outra dica, né? Cheio de dica aqui. O pensamento, tô lá meditando, aí o pensamento vem. Ai, eu lembrei que eu não fiz tal coisa, eu lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. Você fala, obrigado por me lembrar, depois eu vejo isso. Que legal isso. Respeita que o Sim, pensamento veio, claro. agradece, deixa Mas não passar. é a hora. Não é agora. Tá bom, mas você não vai brigar com o pensamento. Porque se você ficar assim, ai meu Deus, eu não podia estar pensando nisso. Eu não deveria estar pensando nisso agora. Ai, agora eu acabei com a minha meditação, eu não consigo meditar. Pronto, você Trabalha a acabou mente. com o efeito. É Então, o verdade. pensamento veio, deixa ele embora, como se fosse uma nuvem mesmo. Obrigada. Não deixa ele roubar o seu momento. Exatamente. Não encobre o pensamento, deixa ele fluir. É. Ontem, inclusive, nós estávamos lá na imersão. Minha filha é médica em Campinas, mandou uma mensagem que o carro dela tinha sido guinchado, porque ela foi acompanhar a cirurgia, enfim, num outro hospital, parou no lugar que não podia. Apesar dela ser uma médica cardiologista que tem 27 anos, eu falo para nós, é uma eterna criança. E o carro está no meu nome. Eu estava naquele momento, sabe, top da imersão. Falei, não, minha mente, não é hora. Usei exatamente essa técnica, não adianta, agora eu não vou conseguir resolver nada. Por quê? Sim, Porque não ia mesmo, né? E consegui resolver hoje. Olha, o pessoal agora resolveu falar. O Henrique está dizendo que ele ouvia podcast enquanto corria, mas eu ficava demais na respiração. Porque se você não controla a respiração, você não rende na corrida. É sim. verdade, Henrique. Eu já Aham. corri, eu corri São Silvestre, gente, só para Então, completar o tá. percurso, né? Mas Que é bacana. isso mesmo. É, o Então, Jefferson, que a gente estava pode falando falar? do caso do Sim. Henrique naquela hora, né? Até Aham. falei, Uhum. compartilha aí se você, né, pra gente poder complementar aqui. Então, Sim. olha o que ele está falando. Eu ouvi o podcast, então ele distraía a mente e ao mesmo Sim. tempo ele cuidava da respiração. Ele fazia, lembra que eu falei que a ansiedade tem a ver com o Sim. pensamento e com a parte fisiológica? Verdade. Então, ele Sim. ajustava a respiração, então ele modulava para desacelerar, Isso. para entrar num ritmo que Aham. aumenta a eficiência da corrida, e ao mesmo Sim. tempo ele ajustava a mente para que pensasse outra coisa em vez de ficar pensando nas preocupações. Se ele corre sem estar distraído, tem risco dele ficar lá pensando, caramba, amanhã tem que fazer tal coisa. Nossa, eu não fiz tal coisa. Então você Verdade. julga o que não fez ou fica preocupado com o que tem que Fica fazer. preocupado. E nesse caso Hen- não vai ter o efeito. Henrique, nota 10 aí para você, viu? O Jefferson do Sebrae está dizendo, mas para a contemplação acontecer é preciso aprender a viver cada momento da vida. Eu gosto do exemplo sobre a viagem. Em uma viagem, eu aprecio a jornada mais do que o destino, ou seja, uma contemplação. Sim. Verdade, né, doutora? Que tem a ver com o que a gente estava falando do processo, né, de É. empreender. Se você não sabe contemplar o processo, você não tem paciência para chegar no resultado. É a mesma coisa da viagem. Você vai viajar daqui para Ubatuba e você fica o tempo todo, Sim, ai, tá demorando, ai, tá quero muito chegar. chato, não sei o quê. É. E não Quando você olhe, chega lá, você já está perde. no estado de ânimo que você nem aproveita o lugar, né? Então, é esse raciocínio de Com você consegue certeza. contemplar o processo na medida em que você consegue entender que faz parte, né? Que não é a chegada. Porque, como você falou, Sim, quando eu cheguei lá, eu vi, acabou, né? Mas a verdade. expectativa do momento, você preparar para a viagem, você ficar lá contemplando, isso de fato vai trazer uma outra experiência. Muito legal. Olha só, o Tracel BR, não sei de onde é, me diga de onde é. Tá dizendo boa noite, imparáveis. É lá da nossa imersão. É, o Fabiano está me avisando, doutora, que eu acredito que essa nossa segunda live, que a gente conseguiu mais um espaçozinho, deve seguir até as 21h. E eu não quero que caia sem a Uhum. gente, pelo menos, né, conduzir esse assunto até uma finalização legal. Até, gente, já estendo aqui novamente, né, um convite à doutora Gisele, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Precisamos de mais live, doutora. Se a doutora aceitar, a Sim, gente só, pode só marcar. marcar. Vamos marcar, gente, conteúdo riquíssimo. Acho que a gente passaria a noite aqui falando sobre esse tema que, né, tá dentro da realidade de todos. Doutora, eu vou abrir assim, pedindo a Deus que não caia essa live, que é coisa do Instagram, para a doutora colocar assuntos, né, dentro da ansiedade, que a doutora julgue ser muito importante e até com prioridade para nós, que nós estamos amando.
E depois, mais para o finalzinho, eu tenho um convite, gente, para fazer para vocês, o pessoal que está acompanhando aqui. Mas agora é a vez da doutora, ela vai passar mais insights para nós. Na verdade, assim, trouxe bastante conteúdo, né, já para o pessoal assimilar. O que eu quero enfatizar muito é essa Sim. ansiedade silenciosa, né, que a gente estava falando. Todo mundo consegue perceber a ansiedade com sinais mais evidentes, né, quando a pessoa ela não vai para algum lugar, quando ela evita. Essa ansiedade todo mundo conhece, da procrastinação, essa ansiedade do desistir. Agora, a ansiedade da hiperprodutividade, ela é mais silenciosa. Então, é aquela pessoa que você olha e você julga que ela está super bem, que ela está muito produtiva, ela está ganhando muito dinheiro, ela está bem na empresa dela. Então, essa ansiedade, né, que é uma ansiedade que traz uma super eficiência, é uma ansiedade que a gente está negligenciando, né? Eu costumo dizer que é muito difícil derrubar um gigante, né? Porque o gigante ele é forte, ele é grande, mas quando você derruba um gigante é muito difícil de você levantar. Então esse que é o grande Uau. perigo, né? Quando eu adoeço por um nível de estafa, a gente tem o burnout, que é o estresse relacionado ao trabalho, né? Da sobrecarga. Quando uma pessoa chega a adoecer por excesso de trabalho, significa que ela já queimou muitas etapas do corpo comunicar que tinha coisa errada. Então, ele já comunicou cansaço, insônia, alteração de apetite, às vezes alteração de peso, problema de relacionamento. Ele já veio comunicando: olha, cuidado, você está passando do seu limite, cuidado. Ele vai comunicando, você vai negligenciando, né? Eu lembrei até agora da primeira paciente que eu atendi na vida, que ela tinha pânico, né? E ela falava que para ela o pânico era como se fosse uma nuvem que fica em cima dela que vai gerar uma tempestade a qualquer momento. Eu falei, olha, para mim o pânico é como se fosse um guarda de trânsito. E toda vez que você ultrapassa um sinal vermelho, ele apita. Então, é um sinal de alerta para você. Olha, você está ultrapassando seus limites e tal. Quando você não respeita isso, você continua passando do sinal vermelho, tem uma hora que a polícia vai atrás de você e vai te parar na marra. Vai. Que é uma doença que você não dá conta mais de controlar, né? Às vezes as pessoas adoecem tendo que ficar internadas, né? Ou elas têm que fazer um tratamento muito prolongado. Então, a grande questão é que quando eu vou adoecer por um problema da hiperprodutividade, não vai ser uma doença qualquer, vai ser uma doença que vai requerer muito mais cuidado. Então, a gente precisa estar atento a isso, tanto do ponto de vista do empresário, quanto do ponto de vista do melhor funcionário. O seu melhor funcionário, ele precisa de atenção. Porque geralmente é aquela pessoa que você sempre pede as coisas mais importantes. É aquele que você atrapalha nas férias. É aquele que você não deixa. Ah, tenho aqui uma folga. Ah, pode qualquer um, menos fulano, porque o fulano é o melhor, eu não posso abrir mão dele. É o que Então a gente faz falta a todo momento. coloca peso demais nessa pessoa. E ela, por sua vez, que é uma pessoa exigente, comprometida, centralizadora, ela vai absorver. Então, os militares que eu mais atendia na aeronáutica eram os melhores militares da sessão. Porque eles não conseguiam largar o piano e eles estavam tão sobrecarregados que eles acabavam adoecidos. E não era só porque existia uma sobrecarga de trabalho, por alta exigência, porque não conseguia pausar, porque era a pessoa de maior responsabilidade da sessão, eram as pessoas mais confiadas, e elas se orgulham disso, que esse também é um outro perigo, né? A pessoa que tem risco de adoecer por ansiedade de superprodutividade é uma pessoa que ela gosta de ser superprodutiva, porque existe uma questão de orgulho, de satisfação, de vaidade, e eu entendo isso. O problema é que o nosso corpo não acompanha. A máquina, ela não acompanha o ritmo da mente, então ela desgasta. Tem uma hora que vai pifar. Então esse que é o convite que eu quero fazer para vocês, né? Eu sou uma defensora da ansiedade, existe uma ansiedade que ela é aliada, mas se mesmo essa que dá uma superprodutividade não for olhada com atenção, depois a conta chega. E ela chega com esses riscos, né, de você ter que adoecer para ser parado. Então, não espere adoecer para ser parado. Organize seu tempo, organize pausas, faça descanso, tire férias, delegue, se descentralize. Tudo isso vai gerar esse impacto que vai dar uma sensação de queda de produtividade. Então, às vezes eu usava a metáfora assim, não funciona 100% da sua produtividade. Funciona 70, 80, porque eu vou ter uma produtividade contínua, sustentável, do que eu agir no 100, às vezes no 120, daqui a pouco adoece.
Aí você fica afastado do trabalho, você não pode contar com, né? Eu imagino que tem uma questão do seu resfriado, né? Até aprofundando aqui. Tem Sim, uma questão de ar-condicionado? Grande chance. Mas tem uma chance de ter sido, baixou a imunidade do estresse. com O estresse baixa a certeza. imunidade, né? Olha, gente, Tanto, que revelação. Hoje eu ainda né? falei isso. Porque não, Preocupação, porque fiquei longe da empresa, aquela coisa toda, né? A gente fala sim, que não, mas fica. exatamente. Então, se fosse só, só a temperatura, todo mundo que estava naquela temperatura ficava resfriado. Com Mas certeza. não, Não existe foram uma todos. equação que é o quanto eu estou numa baixa temperatura e quanto que a imunidade está baixa. Porque o vírus está aí para todo mundo. A Mas, todos. mas o vírus não afeta todo o organismo, ele afeta o organismo que está Mais imunodepressivo, frágil. que está mais frágil. E isso também tem a ver com estresse, com sobrecarga, com exaustão, né? Então, é nessas horas que a gente vai ouvindo os sinais. Opa, por que que eu estou doente? Como é que está a minha imunidade? Como é que está meu descanso? Como é que se eu estou com sono reparador? Eu me alimentei bem nesse dia? Eu Aí bebi água nesse dia? a pessoa quer trabalhar, trabalhar e ficar só tomando vitamina, né? Mas não, tem que relaxar e desligar um pouco. Eu concordo, eu sou super, sou ligada no 220, doutora, totalmente. Eu tenho Acelerado. 3 empresas e eu já estou pensando na quarta. Jesus. Olha como que uma mente É, ansiosa gera uma super tá. produtividade. Sou ansiosa, gente. Descobri, o Fabiano revelou. Olha só, a Daisy Marques está dizendo: aprendi muito com a Gisele. Eu não conseguia entrar em loja de roupa sozinha, me dava pânico. E nem entrar em restaurante, entrar e comer sozinha. Agora eu faço tudo isso, só tenho a agradecer. Ah, Gente, querida. são tantos assuntos que a gente, olha, a gente quer nesta live mesmo, depois vai ficar salva. Coloca nos comentários qual assunto que você gostaria que a doutora Gisele trouxesse aqui para nós. Está sendo assim uma grande alegria ouvir dela esses conteúdos tão importantes, tão relevantes. O Fabiano já deixou o Deixa arroba só um da beijo doutora para a Deise, Gisele. agradecer o carinho aí, Aqui, viu, Deise? sim. Olá, Daisy. Obrigada. O arroba da doutora Gisele está aqui. A gente deixou também os nossos, o meu, do Fabiano. Eu só estou dando uma aceleradinha, porque eu estou com medo de cair a nossa live de fato. A próxima, nós vamos fazer aí, o Fabiano, que é o expert nesse assunto, de forma que a gente consiga ficar por um período mais longo. Tivemos aí a alegria do pessoal todo lá do nosso grupo estar aqui presente. Nós estamos batendo aí, acho que 280 pessoas na Uhum, nossa live. Que legal. alegria. O Jefferson está dizendo que ele quer um livro, vai adquirir um livro. Olha, os Ó, então, demais de novo, também, alguém perguntou aí gente. sobre os livros. Está disponível Sim, na Amazon, é só procurar pelo nome de Gisele Ceciliano, vocês vão encontrar. Lá tem a versão física e tem também a versão digital. Se tiver alguma dificuldade de conseguir, pode me mandar também um direct, que eu um ajudo vocês, direct, tá? com No certeza. site da Editora Riva. Eu vou colocar lá no meu Instagram também, eu acho que já Isso. tá, o link Depois para dá já para pôr comprar aqui o também no comentário. Aproveitando, Jefferson, confirma conosco se você vai poder estar presente na próxima live, que a gente já esteve com o Jefferson também, e agora a gente quer dar uma expandida a maior no tema que foi falado com ele. Gente, e assim, eu tenho um super convite aí para vocês que estão acompanhando. É, Nós estamos aí com um evento chegando, está muito próximo, já é agora dia 23/9, ok? E o evento, gente, o que que nós temos feito, né? Nós temos feito aí consultorias, mentorias particular com profissionais que atuam na área de vendas, empreendedores, gestores de negócios também. E por que que a gente traz uma psicóloga tão capacitada para falar nesta live? Porque de todos os problemas que nós temos acompanhado, que nós temos ensinado, por exemplo, o profissional nos procura: Eliane, eu estou com dificuldade de fechar venda, eu estou com os meus negócios travados, o que que eu faço? A gente vai lá e a gente mostra realmente o caminho, né? E é o que nós vamos fazer nesse evento que se chama Direção Certa, no dia 23/9. O evento ele é inteiramente gratuito, tá? É onde eu estarei mostrando para vocês em 5 passos como facilitar a sua atuação no mundo dos negócios.
que é um desafio assim tremendo no dia a dia. Mas a gente percebe que as pessoas estão tendo carência de técnicas assertivas que realmente funcionam, mas também estamos percebendo essa desordem emocional que a doutora tanto falou nessa live. Por quê? Porque tá tudo fora do lugar. A gente pega casos de profissionais que eles falam assim: ai, mas lá atrás eu vendia muito, eu não tinha dificuldade, as minhas coisas fluíam. Você mudou de produto? Não. Você mudou a sua abordagem? Não, eu não mudei nada. E aí, onde está o problema? Está exatamente, doutora, nessa desordem, nessa sobrecarga, sabe? Nessa coisa de eu quero abraçar o mundo e nada está funcionando. Eu não foco aqui, nem ali, nem lá, e tá tudo. A gente até fez uma atividade da roda da vida, que é preciso que tudo esteja equilibrado. Então, Sim. por conta disso, doutora Gisele, hoje, gente, ela só deu uma pitada, né? Eu convido vocês a seguir aí a doutora Gisele. De repente, o pessoal que é mais de longe, que a gente viu o pessoal aí do Brasil todo, de repente, consultas online com a doutora, eu tenho certeza que algum jeitinho ela vai dar, e todos estão convidados, né, a conhecer um pouco mais a doutora Gisele e entrar. Se o Fabiano puder colocar aí o link também do evento, Direção Certa, dia 23/9, entrar para o grupo VIP, nós estamos colocando vários conteúdos lá. Nós temos a alegria de dizer que nós já transformamos vários cenários de pessoas que estavam extremamente desanimadas, desmotivadas, achando que ele queria trabalhar com qualquer coisa, menos com o que ele fazia. Tivemos aí relatos de pessoas: olha, eu odeio ser profissional que eu sou. Eu descobri, depois de 10 anos, que eu não nasci para isso. Como assim você não nasceu para isso? Se você dava certo, até hoje você dava certo. Então, é algum desajuste, né? E a gente vai trazer aí os 5 passos para transformar o seu negócio. O Fabiano está colocando aí, inscreva-se gratuitamente, já entra lá para o grupo VIP, é gratuito, tá? Não tem nenhum custo. E a doutora Gisele, querida, maravilhosa, que conteúdo lindo. E aí depois a gente combina uma nova data para que ela Sim. venha fazer O evento é mais. online ou presencial? Você não falou, pelo O menos não. evento é online, gente. É o Legal. grupo, é verdade. Eu esqueci. O evento é online, né? Entra para o grupo VIP e aí as pessoas que estiverem nesse grupo, no dia 23/9, nós faremos uma transmissão online para essas pessoas que estarão lá. São nossos Legal. convidados, assim, de honra. Mas até lá a gente ainda vai ter a doutora Gisele, né? Encaixando aí na agenda, o Jefferson do Sebrae também, muitas dicas, enfim, Legal. para contribuir com todos. Doutora, sem palavras para agradecer, e olha, estou feliz que eu sou uma pessoa ansiosa. Que ótimo. Eu falei para você no início que eu vendo ansiedade, então você já comprou. Já comprei. E para mim foi um prazer, é um assunto que eu adoro falar. Eu acho que ter esse entendimento, né, de fato faz com que a gente pare de brigar e pare de querer se livrar de uma coisa que faz parte da nossa fisiologia, faz parte da nossa defesa, né? Então a gente só precisa transformar em aliado mesmo. Agradeço o convite, agradeço aí a audiência, as perguntas. Foi uma delícia estar aqui. Foi maravilhoso, gente. Contribuir com o próximo, né? É muito prazeroso. O pessoal que esteve aí conosco, olha, quase 9 horas. Ai, eu já tô sem relógio, eu já tô de pulseira, é costume fazer assim. Quase 9 horas, o pessoal ficou aqui conosco. Fabiano vai colocar, acho que ele deve estar procurando o linkzinho lá. O Fabiano está pedindo, Gisele, fala do seu livro novamente para quem quiser adquirir. Tá. O livro chama Ansiosamente, tudo junto. É igual aqui quando a gente fala, tô te esperando ansiosamente, né? Um advérbio. E ele está disponível na Amazon, tem a versão digital, tem a versão também do livro físico. Tem também na editora Rima, se vocês acharem mais fácil para adquirir. E para quem mora em Guará, eu tenho uns exemplares comigo. Então dá para adquirir também, que já pega imediato, né? Não tem que esperar chegar.
Tá, eu vi que alguém perguntou também se de repente, por de longe, se a doutora consegue, claro, daí vai ter o custo da remessa, enfim, mas se a doutora consegue despachar o livro via correio? Esse sistema, dependendo do volume de pessoas, é mais fácil que a editora já tenha o caminho para fazer, e a própria Amazon Ah, também, né? De perfeito, distribuir desse jeito. Então, já lá no processo de comprar, já vai estar incluso se vai ter frete, se não vai ter frete. Então, facilita a logística. Quem tem perfeito. presencial, eu tenho aqui no meu consultório, então é mais fácil de entregar o livro, né? A Carlinha tá querendo autografado. Aí nesse Ah, caso, o autografado a tem gente que ir tem que lá. fazer lá mesmo. A E Tamires está isso, perguntando, do desculpa, atendimento online, né? Isso, eu sim, faço atendimento online também, eu atendo presencial em Guaratinguetá, na Chácara Sede. Estou começando uma parceria com a Edilane, que é uma fisioterapeuta lá de Roseira, então vou começar também a fazer os atendimentos lá nessa parceria. E também essa opção do online, que acabou que veio para ficar, né, online, então a gente aproveita. E, facilita a assim, vida. a gente que é brasileiro gosta do calor humano, né? Mas tem a mesma eficiência. O atendimento online vai ter a mesma eficiência do atendimento presencial, né? Dá para aplicar as mesmas técnicas, então não tem prejuízo na questão do resultado em si, né? Sim, muito Achei bom. que a gente gosta de abraçar, né? A gente gosta De toque, né? de estar perto, Gente, mas tão pessoal perto, tinha. assim. E essa coisa de toque é interessante. Na aula, né, nesse evento Direção Certa, nós vamos falar sobre os perfis comportamentais. Foi um pouquinho do que a gente viu esse final de semana, para a gente entender como o outro funciona. Gente, isso é mágico, né, doutora? Se a Uhum, gente entender que cada um tem um perfil, a gente já começa a identificar, principalmente quem trabalha aí com vendas, não dá para falar a mesma linguagem com cliente A, B, C, D, não dá para ser um uhum, padrão. Então, é uma dos assuntos do direção certa. Por que chama direção certa? Porque a gente, em quantos momentos da vida você se sente totalmente sem direção, parece que eu estou fazendo tudo errado. Não, você está fazendo certo, a gente só vai realinhar a direção. E aí vai ter um assunto sobre essa coisa de perfil comportamental. Por que uns gostam de abraçar? Tem gente que não gosta de abraçar, né? Tem uns que gostam de falar mais, outros menos. Por que ele é mais detalhista? O outro é menos detalhista, não, tá tudo certo, fez a compra, nem olhou o que estava comprando, sabe aquela coisa assim? Isso realmente impacta muito na nossa vida e faz toda a diferença. O Henrique está falando, me ajuda muito no comercial. É assim, olha, é uma caixinha de tesouro que a gente vai entregar para quem estiver lá conosco. E é isso. Fabiano, mais alguma informação aí que eu tenha esquecido? O Fabiano está dizendo que será uma alegria ter vocês conosco no evento gratuito Direção Certa. Será um encontro, né, onde eu estarei ensinando 5 passos testados e comprovados. Eu estou lendo que ele está repassando aqui. A Deise falou, falando em toque, eu também era uma pessoa que não gostava de abraçar e aprendi com ela. Olha, gente, minha doutora fã. Gisele ensina a abraçar e ensina a gente a gostar de ser ansiosa, porque foi essa virada de chave que você me deu nessa noite. Que legal. Então, encerrando, né? 21 horas antes que a gente caia. Doutora Gisele, muito obrigada Eu que por te abrir agradeço. aí o espaço para você se despedir, passar seu arroba, seu contato, WhatsApp, enfim, aproveite. Certo. Então, obrigada pela sua oportunidade, mais uma vez, obrigada pela audiência. Meu Instagram é Gisele Ceciliano, né, com C. E lá no Instagram também tem o link de agendamento, a gente tem um sistema de agendamento automático, então a pessoa pode entrar, né? Ontem mesmo um paciente agendou a consulta às 11h30 da noite, estava lá, o link está disponível, então isso facilita bastante o agendamento, né? Eu vou conferir, mas eu acho que tem o link do livro lá também. E o meu direct está à disposição, caso alguém queira fazer uma pergunta, né? Ou uma curiosidade, enfim. Obrigada aí, minhas Eu queridas de agradeço. sempre, né?
Sim, a sua seguidora, você viu que Pessoas, está com né, fã aqui no grupo, né? igual a Carlinha que tá, né, aí com a audiência e Sim, a gente se conheceu em 2012, então é muito sim. gostoso esse feedback, né, de longa data. Sim, Muito bom. são amizades que ficam para sempre. Gente, um grande beijo para vocês. Obrigado pela companhia, os imparáveis, maravilhosos. Olha, deram um show aqui conosco. Muito bom. O Fabiano tá falando, quem está conosco, manda aí um oi, enfim. Foi maravilhoso, gratidão, energia muito boa de todos aqui. E logo a gente vai anunciar. O Jefferson já deu ok. A nossa próxima live será sexta-feira, com um tema também, gente, incrível, para todos aí acompanharem conosco. Então, por aqui eu encerro. Doutora Gisele, fica com Tchau, Deus. Um muito grande obrigada. beijo no seu coração e a todos também. Amém. Para vocês Até, também. bye bye. Tchau. Tchau.